Não dá pra entender. O filme do novo Batman do DCU de James Gunn foi anunciado lá em janeiro de 2023 e até hoje a gente não teve essa resposta. Ok, o Robin, a Bat-família vai aparecer, mas agora veio mais um balde de água fria mesmo para os fãs, né, que estavam esperando, porque a gente não sabe nada sobre como eles vão aparecer. Me parece meio absurdo, né, mas o próprio James Gunn falou que ele também não sabe como que ele vai aparecer certos personagens, como a própria Batgirl, né, que vai tá nesse universo. Então eles vão mudar tudo, ela vai ser ativa como Batgirl, por exemplo, ou Oráculo. Como tudo na DC, como tudo na internet, já virou uma treta fora do comum, né, e numa outra proporção. Então vamos destrinchar tudo isso agora, se o James Gunn tá certo ou errado no que ele tá fazendo na DC. Vamos lá. Galera, então, se vocês achavam, né, que já sabiam tudo sobre o novo Batman do DCU, segura esse plot twist, né, porque o The Brave and the Bold, né, os bravos e destemidos, né, ele vai juntar o Batman, o Robin e talvez a Batgirl, só que ninguém sabe ainda como o Robin, que provavelmente nem vai ser o Damian Wayne mais, né? O James Gunn deu algumas declarações sobre isso, a gente pode falar sobre isso também. Mas também ele falou agora que a Batgirl, ele não faz necessariamente ideia do que ele vai fazer, né? A gente tem a notícia aqui para comentar com vocês, né? A gente não sabe, né? Como vai ser a Bárbara Gordon nesse universo. Ela vai ser ativa, vai ser a Oráculo, vai ser um nível, um mix, né, dos dois. Tipo, a treta mesmo tá ficando maior assim nos comentários lá desses posts do James Gunn, essas entrevistas que ele faz. Então ele fala demais nas redes sociais, a gente sabe disso, né? Às vezes ele podia ficar quieto, que ia melhorar o lado dele, mas ele não consegue, ele tem que falar alguma coisa. Então já aproveita e também faz a mesma coisa. Fala comigo, nerds, eu sou o Lucas, roteirista e apresentador, e você tá no Experiência Nerd, o seu refúgio no universo nerd, numa experiência sem fim. E hoje a gente vai conversar justamente sobre o que James Gunn ele mesmo não sabe responder. Qual que vai ser o papel da Bat-família, da Batgirl e do Robin no universo, né? Nem o Charada deu aquele enigma tão difícil de descobrir como que vai acontecer com Batman no DCU. Realmente é outro nível as teorias quando a gente envolve o Batman do DCU. Mas enfim, a visão geral que a gente tem, né, passando aqui sobre o The Brave and the Bold, é que justamente ele vai ser um filme que vai introduzir o Batman numa nova era de universo, né? Numa nova abordagem mesmo, diferente do que a gente teve com o Ben Affleck totalmente. O Batman que vai ser mais experiente até, mas vai ser diferente da versão do Pattinson. Ele vai ficar, o Pattinson vai ficar na sua própria, o seu próprio mundo ali, né? Vai ser um Elseworlds. Querendo ou não, mesmo que muita gente não queira, ele vai seguir independente. E se for pra gente seguir o que foi anunciado originalmente, né, o Damian Wayne vai ser então o Robin desse filme, né, nessa nova fase e tal. E os outros membros da Bat-família, eles vão aparecer e ser introduzidos também, porque a gente já teve confirmado a Bat-família nesse filme, né, como a Bárbara Gordon, por exemplo, que eu citei, que vai ser um dos nomes desse universo, né. Só que o que ninguém contava, né, é que o projeto The Brave and the Bold também, ele tá tendo várias mudanças, né? Então o James Gunn tá indeciso mesmo sobre o papel que a Bárbara vai ter, né, no universo. Então se ele tá indeciso dessa forma, e ele pode estar indeciso sobre outras também. E agora a gente tem a confirmação também disso, porque o James Gunn não deu a certeza no novo post dele também nas redes sociais, que ele realmente vai usar até o Damian Wayne, né? A gente tem essa observação porque a gente tem vários relatos, então, de que agora o James Gunn está reconsiderando tudo com um roteirista, né, misterioso que a gente tem para esse filme que a gente não descobriu até agora. Eu estava achando muito tempo que é o James Gunn, mas como ele está escrevendo O Homem do Amanhã agora, é bem provável que ele vai fazer os dois ao mesmo tempo, né? Então, provavelmente tem um roteirista aí que a gente ainda não sabe. Tem muita gente especulando que pode ser o Drew Goddard, né, que é aquele que fez a série, teve envolvido na série do Demolidor, né? E é um cara que já mostrou que pode fazer uns roteiros interessantes, então não é um nome que dá para desconsiderar realmente, é um nome interessante para assumir. E há muitos rumores também que o Andy Muschietti, né, que fez o The Flash, ele não tá mais como diretor. E eu espero, pelo amor de Deus, não, sério galera, pelo amor de Deus, eu espero que o Andy Muschietti seja mandado pra longe da DC e nunca mais volte, porque o que esse cara fez com o filme do Flash, tipo,
que ele conseguiu fazer lá com aquele CGI horroroso, com aquelas piadas horríveis, aquele roteiro cheio de conveniência e tal, desperdiçou totalmente a introdução ali no universo, mesmo que tenha cenas legais, do próprio Michael Keaton, que foi a melhor coisa, mas até a cena de início dele é ridícula, aquela cena final no deserto também, todos os cameos que ele fez. Então é um filme desastroso, então ele não pode continuar. Mas fazendo esse disclaimer, né, voltando aqui para a notícia, basicamente o filme ele segue em desenvolvimento, mas o roteirista está trabalhando e retrabalhando no roteiro. Então, se existir alguma justiça nesse mundo, o Andy Muschietti não vai estar mais envolvido no projeto. Mas o The Brave and the Bold ele ainda não tem uma data, né? Então eles têm um tempo aí ainda para fazer. Só que eu acho que ele tá até atrasado, né? É porque ele podia ter começado isso há muito tempo. Eu acho que o James Gunn ele contava que o The Batman ia ser lançado já esse ano, né? Em 2025 ele ia ser até, mas atrasou muito. E ele não foi só para 2026, foi para 2027 agora, por causa de algum problema ali que o Matt Reeves teve. Mas enfim, agora eles vão gravar esse filme. Mas o problema é que atrapalhou muito, querendo ou não, e atrasou o The Brave and the Bold, porque o James Gunn não contava que ia ter esse atraso do The Batman, né? Você já comenta aqui também, né, se você manteria ou tiraria o Andy Muschietti da direção e qual membro da Bat-família também precisa aparecer, né? Então, realmente, eu acho que eles podem tirar alguns, mas tem outros que eles não podem abrir mão. E, inclusive, a Batgirl é uma delas, porque a gente tem, então, a Bat-família confirmada, a gente vai ter o Batman diferente, só que a Bárbara Gordon, ela é uma das integrantes mais importantes também, querendo ou não, e deixa isso em aberto, né? A gente teve aquele filme que foi cancelado dela e tal, que eu acho que foi bom, porque aí acabou tendo um novo universo, né, no fim das contas, mas o James Gunn respondeu um fã, né, falando que ele perguntou no Threads pra ele se a Batgirl ia ser Batgirl, se a Bárbara ia ser Batgirl ou Oráculo no filme. Ele falou, seja como for, ela vai ser uma ruiva muito legal. Então parece que ele não tem ideia do que vai acontecer. Então a gente só tem duas opções. Ou o James Gunn tá guardando o segredo, enganando geral, ou ele realmente não faz ideia do que tá por vir ainda, né? Então a gente tem que apressar esse roteiro aí, né, James Gunn? Vamos, pelo amor de Deus, com qualidade, né? Mas tipo, não dá pra esperar pra sempre também, né? Então, tipo, o que a gente sabe até agora é que a gente vai ter essa história de Batman e Robin. A gente não sabe se vai ser o Damian Wayne, porque ele já disse também que algumas coisas vão mudar, ele vai ter que esperar pra ver. Outro fã perguntou se ele vai, o Damian Wayne tá ainda no filme, ele falou que vai ter que esperar, então com certeza eles estão reconsiderando, ele não ia dar essa resposta. Se fosse para ele negar, ele já negaria direto. Então, eu acho também que faz muito mais sentido, se for para levar mais tempo, eles tirarem o Damian, realmente, usarem o Robin Dick Grayson e talvez colocar a Bárbara Gordon junto para já criar essa relação entre eles e talvez num segundo filme ou depois do Jovens Titãs, que também vai ter o filme, a gente já sabe, eu queria ver muito Dick Grayson no Jovens Titãs, eles fazerem tudo certinho, sabe? Não pular etapa. Esse foi o grande problema do Ben Affleck como Batman, eles pularam muitas etapas e agora eles não conseguem, não conseguiram, nem fizeram um filme solo dele para justificar também, mas aí parecia que todas as histórias já aconteceram. Se você começa pelo Damian, parece que é o último Robin, então você está desperdiçando toda uma história que tem por trás antes, né? Você não vai mostrar isso, vai mostrar flashback. Tipo, por que não fazer tudo certinho? Tipo, se é um plano de 10 anos, faz o Dick Grayson, pode ser um pouco mais rápido, já com ele daqui a pouco já criando Asa Noturna, beleza, adianta um pouco isso. Mas faz ele ser Robin no Jovens Titãs, faz ele ser Asa Noturna, depois já vem o Jason Todd, faz toda a questão do Capuz Vermelho, que nunca foi adaptada, ia ser muito bom. Depois coloca o Tim Drake um tempo e faz o Damian Wayne. 4 Robins ao longo de mais de 10 anos aí, que pode ter um ator mais jovem pro papel, e todo mundo vai adorar, tipo, vai ser incrível isso. Então realmente eu acho que o James Gunn tá perdendo uma chance aí, se ele deixar o Damian Wayne ainda, e se ele deixar a Bárbara Gordon já como oráculo, tipo, outra coisa. Então quer dizer que o Coringa já atirou nela e ela já ficou na cadeira de rodas, então só como auxílio, e a gente não viu. Tipo, sério, eles não poderiam mostrar isso num filme, imagina quão impactante seria. A gente nunca teve uma adaptação disso. Então se ele quer realmente fazer o Batman definitivo, o Batman que vai ser o Batman do universo que todo mundo ama e todo mundo quer acompanhar, um Robin que não é aquele Robin do Batman e Robin que foi horroroso, que a gente tem como lembrança, não dá pra contar aquilo. Então tem que fazer uma boa adaptação, e o Dick Grayson e o Bruce Wayne são os melhores para protagonizar esse filme. Pra mim, é isso, galera. Essa é a minha opinião sincera. Tipo, eu não sei como que o James Gunn faria diferente. Eu acho que agora ele tá considerando porque ele viu que o filme do Superman
tá nos primeiros anos, então não faz sentido o Batman ser muito mais velho, já ter filho. Não vai ter como correlacionar os dois também. Acho que seria muito melhor eles interagirem na fase dos dois sendo jovens. Talvez o Batman só uns 2 anos mais velho que ele. Não precisa ser muito, sabe? Que nem ele falava antigamente que seria um pouco mais. Eu acho que nisso ele já tá voltando atrás também. Eu acho que se a gente pensar assim também, em comparação aos quadrinhos, fica muito mais fácil. Porque, tipo, claro que não vai dar pra fazer tudo que tem nos quadrinhos. Não vai dar pra seguir tudo e fazer o Dick Grayson ser Robin por 10 anos, 20 anos. Fazer o Jason Todd ser por vários anos também. Depois o Tim Drake e tal. Ser tudo isso, colocar todos os Robins, colocar todos da Bat-Família. Eu sei que não tem como. Mas, tipo, a Bárbara Gordon, ela estreou em Detective Comics 359, né, em 1967. E depois, lá na Piada Mortal do Alan Moore, muitos e muitos anos depois, ela foi virar o Oráculo. Então, pelo menos, você pode ter um desenvolvimento nisso aí. Você já parte para o final, parece que você pula muita etapa. Mas depois, como Oráculo, ela pode ser, ou Batgirl mesmo, ser parte das Aves de Rapina. Tem muitos lugares que você pode ir com a personagem, né? Então, realmente, não só como uma coadjuvante ali da base de operações do Batman. Tipo, é sério, você vai reduzir ela, por mais que a Oráculo seja muito mais profunda que isso, mas você vai reduzir ela só isso ao longo do DCU inteiro. Tipo, se é para ser um universo muito grande, com muito tempo, eles podem fazer isso. Então, para você, qual que é melhor, inclusive? Robin Damian Wayne, Robin Dick Grayson, ou até outro, Tim Drake. E na Batgirl, o que vocês acham? Melhor Oráculo ou melhor a Batgirl original mesmo, a Bárbara Gordon, como heroína Batgirl ativa o tempo inteiro? Enfim, ela não é uma personagem só secundária, o Robin também não. E eu acho que isso que vai diferenciar, porque eles têm a chance definitiva de fazer um Batman que é o Batman que todo mundo reconhece dos quadrinhos e que você vai finalmente poder representar como que é a relação dele com a Bat-Família, né? Nos quadrinhos, frequentemente o Batman vê a Bárbara como uma aliada principal, né? O Robin nem se fala. Tipo, então é muito importante essa mitologia e eles vão poder finalmente colocar isso no filme, né? Ele não precisa ser o Damian para ele ter essa figura paterna. Ele pode até explorar isso com o próprio Dick Grayson e a própria Bárbara, né? Então, realmente eu acho que tem muito espaço aí para eles fazerem isso. E eu acho que o que pode acontecer em The Brave and the Bold é justamente a Bárbara como Batgirl ativa. Eu queria muito ver ela também, não só o Robin, né? Podendo e tal participar de alguma coisa, ou se pelo menos construindo ela ao longo do filme para ela ter mais destaque depois. A Bárbara como Oráculo, né? Se fosse ir para um caminho mais evoluído, aí o Robin, Dick Grayson já seria Asa Noturna também, ou um híbrido dos dois, né? Ela faz um pouco, começa como dessa forma, e se fosse uma adaptação de A Piada Mortal, ela poderia ir para Oráculo, mas eu acho que eles não vão seguir esse caminho realmente. A gente sabe que não é uma adaptação disso, mas realmente seria um híbrido. Eu tô torcendo para a primeira opção, mais Batgirl, Bárbara Gordon e também Robin, Dick Grayson na metade da carreira, não precisa ser no início, né? Pode mostrar a origem dele de alguma forma rápida, mas e que dê uma intensidade ali, uma profundidade emocional, mas você não precisa fazer isso de uma forma toda explicadinha também, de forma que fique muito maçante, né? Você consegue explicar tudo isso de forma reduzida, como o Batman série animada consegue fazer muito bem, apesar de ter episódios dedicados, você pode conseguir fazer isso no filme sim, tem muito tempo e tem para eles pensarem, repensarem, e eu acho que esse é o melhor caminho. Então fala sério, né, galera? Poxa, a gente realmente destrinchou aqui esse filme e realmente eu acho que deu muitos direcionamentos do que pode vir aqui daqui pra frente, né? Então acho que merece o seu like aqui embaixo, né? Fala sério. Então eu espero que The Brave and the Bold não esteja no momento crítico e não deixe esse canal entrar no momento crítico também, né? Deixa o like aqui, se inscreve com o sininho, porque assim você não perde nenhum detalhe do novo universo DC do James Gunn, continuando no XPN, nesses outros vídeos que saíram, tem muita coisa acontecendo e tem muitos vídeos para serem lançados em breve, então se você quer acompanhar e não perder nenhum detalhe do novo universo DC do James Gunn, se inscreve aqui com o sininho ativado. Continua no XPN também com esses outros vídeos aqui que saíram e provavelmente você não viu, então eu te vejo em alguns segundos que você precisa conferir. Clica aqui agora e é isso aí, valeu, falou, até mais.